Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 35. Normalmente eu costumo fazer aquela exposição com o slide aqui, né? Só que hoje a gente vai trabalhar a exposição da Bíblia aqui mesmo e eu tenho certeza que nós vamos conseguir juntos chegar onde o Espírito Santo quer que nós cheguemos. Amém? 35, 27. E Jacó, vendo a Isaque, seu pai, e Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate Arba, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Agora você pula o capítulo 36 e você vai para o capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Vamos parar por aqui. Nós falamos aqui de uma família. A família de Isaque, de Jacó, de José. O início desse capítulo 37, essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Isso nos traz um ponto muito importante, que é o ponto âncora da nossa ministração. É onde nós podemos perceber que a nossa história em si mesmo, ela não é o início nem o fim de nada, mas sim o meio de uma história. Então, a nossa história se inicia na vida dos nossos pais e se finaliza na vida dos nossos filhos. Ou seja, você é só um meio da sua história. Você não tem como alterar coisas do passado, mas você pode alterar, projetar coisas para o futuro. Vamos voltar agora lá em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te encurvarás, aqui são os 10 mandamentos, e um deles, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Uma pausa aqui para a gente conseguir entender isso. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui é um princípio. Tem gente que diz assim, eu já vi gente falar assim, não, mas isso é Antigo Testamento. Depois que Jesus veio, tudo se fez novo. A minha pergunta para esse tipo de pessoa que usa esse argumento é, então a tua vida está legal, né? Então está tudo bem, você não tem traumas, você não tem problemas, você não tem nada que superar. Jesus veio, todas as coisas fizeram novas e está tudo bem. É isso aí, né? Você não precisa fazer mais nada. É isso. Não, normalmente não é assim, não. Nós herdamos muitas coisas dos nossos pais. E eles, dos pais deles. E se a gente for fazendo essa cronologia, nós vamos chegar lá no Éden. Sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, aos que me amam e guardam os meus mandamentos, eu faço misericórdia. Mas eu visito também a maldade dos pais nos filhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
aquilo que o teu pai fez, aquilo que a tua mãe fez, aquilo que os teus pais fizeram, que não agradaram ao Senhor, essa semente que foi lançada, porque tudo, a gente já viu isso aqui, tudo são sementes. Essas sementes que são lançadas, elas vão crescer, elas vão germinar. Eu não sei especificamente para quem o Kleber estava falando, no sentido de, você não vai ver, mas vai brotar lá nas outras gerações. Mas entenda, é exatamente isso. As sementes que os teus pais jogaram, que estão fora da palavra do Senhor, essa maldade, ela vai germinar na próxima geração, nas próximas gerações. Então, eu quero trazer agora para minha percepção do meu pai. Meu pai se separou no ano de 2000 da minha mãe. Tiveram uma separação. Eu tinha aproximadamente 10 anos, não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem? 13? Eu tinha 10 anos. E meu irmão um pouquinho mais novo. E meu pai se distanciou. Quando há um distanciamento do pai, e quando eu começo a falar assim, eu quero que vocês comecem a pensar espiritualmente também. Quando há um distanciamento do pai, quando há um distanciamento da presença do pai, consequências são fatos, vão acontecer. E essas consequências começaram inicialmente pela sobrecarga que minha mãe tinha agora, de não direcionar toda a atenção aos cuidados de casa e da prole, das crianças, a ter que também se dedicar ao trabalho para poder prover aquilo que outrora era provido pelo meu pai. Então, meu pai sai, perde o sustento dele, vamos dizer assim, né, emprego, enfim. E até se estabelecer, porque eu não sei se quem me ouve já teve a experiência de separação, mas de estrutura a ambos os lados. Ocorre uma ruptura onde o castelo desmorona. E até isso se restabelecer, demora. Principalmente materialmente. Emocionalmente nem se fala. Mas vamos falar também emocionalmente. Porque emocionalmente, aquele fato que fez com que os meus pais se separassem, ele se perdurou de modo que aquilo que desagradava ao meu pai e aquilo que desagradava a minha mãe continuou desagradando mesmo com os anos se passando. Então, observe que o meu pai, que faleceu aos 60 anos, tinha os mesmos problemas do meu pai com 30 e poucos anos, quando se separou. Ou seja, aquilo não foi superado em 30 anos. Entende o que eu digo? Então, quando nós achamos que a separação é o caminho pelo qual eu me livro de um problema, na verdade, a separação é um caminho pelo qual eu não quero ver aquele problema, eu não quero superar aquele problema. Então, meu pai faleceu com aqueles mesmos problemas. Identificando isso, minha mãe ficou bem assustada. E ela falou, bom, agora eu preciso resolver os meus problemas, porque eu não quero morrer, não quero falecer com os mesmos problemas, porque ela também identificou que havia os mesmos problemas nela. Então, ela decide se entregar a Cristo, depois desse tempo todo. Então, pós meu pai falecer, minha mãe se entrega a Cristo. E agora começa uma nova caminhada de aprender coisas novas. Bom, o fato é que, trazendo para a Bíblia, José, filho de Jacó, teve uma experiência ruim. Ele foi vendido pelos irmãos e foi levado para o Egito. E ele ficou um tempo, muito tempo, longe de seu pai. Alguém sabe quanto tempo ele ficou longe do pai, até rever o pai? Ele ficou aproximadamente 20 anos, um pouco mais de 20 anos sem ver o pai. Mas essa semente de 20 anos sem ver o pai, ela foi lançada lá atrás. Porque vocês lembram que Jacó se afastou também do pai?
quando houve aquela troca lá da primogenitura, em que Jacó sai para que Esaú não aplicasse vingança nele, e ele sai da terra, vai para uma outra terra, fica 7 anos para conquistar uma filha, 7 anos para conquistar outra filha, mais 6 anos para conquistar gado, ou seja, 20 anos depois ele volta para rever o pai. É curioso ver como 20 e pouquinhos anos se passaram, e em que Jacó faz Isaac sofrer pela sua ausência. E também é curioso, barulho do microfone, e também é curioso ver que esse mesmo tempo é o tempo que ele sofre sem José. Não é curioso isso? É uma semente que foi plantada e nasceu, e ele colheu da mesma semente que ele plantou. Então, é importante que nós, pais, entendamos a importância da semente que nós plantamos na nossa família. A importância do posicionamento que nós temos dentro da nossa família. Meu pai iniciou um processo de uma doença, câncer. Essa doença foi consumindo a vida do meu pai, consumindo a vida do meu pai e consumindo a vida do meu pai. A tal ponto que meu pai, ele então começa a sentir dores e é internado. Meu pai era um homem saudável, assim, forte, né? Mas que nunca foi dado a prática de exercícios físicos, a prática de uma boa alimentação, não se alimentava bem, gostava muito de comer besteiras, e não era praticante de nenhum tipo de exercício físico. Fazia suas caminhadas, mas só. Foi acometido do câncer, foi parar no hospital. E no hospital começa uma série de ensinamentos que eu tomei para a minha vida e das quais eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, para que de alguma forma vocês possam aplicar isso na vida de vocês. Bom, eu estava em outro estado e vendo que o meu pai já não estava mais respondendo minhas mensagens e nós éramos muito próximos, eu fiquei sem saber o que fazer e perguntei para minha tia por que meu pai não respondia as mensagens. E a minha tia disse o seguinte: ele falou que quem quiser falar com ele vai ter que vir até ele. Bom, essa é uma forma de um homem durão dizer que está precisando de ajuda. Mas qualquer pessoa consegue entender isso? Não! Então, por favor, irmão, por favor, se você estiver precisando de ajuda, você não fique fazendo coisas que são difíceis de entender, ou que só vai entender quem realmente está conectado com o eterno, assim. Se você estiver precisando de ajuda, você fala assim, ó, irmão, preciso de ajuda. Tenha essa humildade. Meu pai não tinha essa humildade. Ele precisou falar assim, ó, quem quiser falar comigo, porque ele sabia que eu ia vir. Então, eu arrumo minhas coisas e venho para cá, para o Rio de Janeiro, com urgência, porque eu sabia que era comigo. E eu vim. E quando eu encontro com meu pai, ele começa a chorar, você veio. E aí a gente tem aquele momento ali, e a minha tia estava acompanhando meu pai nesse processo todo no hospital, e já tinha mais de um mês, se eu não me engano. E aí eu fico ali os últimos dias com ele. E bastante irritado, às vezes meio perdido assim, mas conseguimos ainda conversar um pouco. Em um determinado momento, as médicas me explicaram tudo o que estava acontecendo. Então, eu não me recordo agora, eu estava até buscando ali uma mensagem que eu mandei para minha tia e para a Larissa, mas eu acabei perdendo essa mensagem sobre todo o quadro clínico do meu pai. Porque eram várias coisas. Era uma trombose na perna que poderia subir e causar uma embolia pulmonar. Era a próstata que estava
travando a uretra, e aí a urina não descia, subia para o rim, causava lesão no rim, e aí tinha que fazer hemodiálise, uma série de coisas. A pressão alterava, e tinha que tomar noradrenalina, aí ele tinha pressão alta, a pressão às vezes caía assim absurdamente, aí tomava noradrenalina e tal, e aí eu conversando com um médico, um amigo meu, ele falou, olha, se seu pai está tomando noradrenalina é porque a situação está bem crítica. E aí, um determinado momento, eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, estou com medo. Aí ele falou assim, você está com medo de quê? Eu estou com medo de perder o senhor. Aí ele falou assim, é assim mesmo. Estendeu a mão e falou assim, prazer em ter te conhecido. Essa foi a bênção do meu pai para mim. É assim mesmo, prazer em ter te conhecido. Poxa. E aí, bem, como eu disse, né? Bem durão. E chegou a noite e eu fui na casa da minha avó, porque eu tinha uma dupla preocupação. A minha avó, bastante idosa e muito apegada ao meu pai, o meu pai muito apegado à minha avó. Eu não sabia como que a minha avó ia reagir, problema no coração, eu não sabia como que minha avó reagiria, então eu tinha que o tempo todo ficar preparando minha avó e, ao mesmo tempo, prestando um apoio ao meu pai. E eu conversando com a minha avó, e a gente conversando sobre a questão do falecimento do meu avô e tal, a gente, né, sentamos ali na mesa, eu tentando, né, explicar as coisas para ela. E minha avó muito, assim, apegada à fé. E passamos por aquele momento, no dia seguinte, fui lá no meu pai de novo, né? Eu estou tentando realmente pegar os fatos mais importantes aqui para não tomar muito tempo. E a minha avó contou uma coisa para mim. Minha avó falou assim para mim, Eric, o seu pai está muito chateado porque ninguém da igreja foi visitar ele e porque ele pediu para o pastor levar a Santa Ceia para ele na igreja e o pastor falou que ia levar e não levou, porque ele queria que ceiasse. E ele acreditava na palavra que estava em Tiago, de que se um homem de Deus fosse lá orar por ele, e ele ia ser curado, e não sei o que e tal. E o pastor dele não foi lá. Aí eu, poxa, tá, beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Tem suco de uva aí? Tem. Então eu vou pegar o suco de uva, vou pegar o pão e eu vou lá ceiar com meu pai. Aí a minha avó virou para mim e falou assim, mas você não é pastor para fazer isso. E eu deixei que aquela palavra entrasse no meu coração. Levei, porque tinha um pastor dentro do quarto do meu pai. Eu falei, vou levar, porque o pastor que está no quarto do meu pai vai fazer isso. Quando eu cheguei no quarto, o pastor tinha ido para a hemodiálise. Falei, vou esperar o pastor chegar da hemodiálise para fazer. Quando o pastor chegou da hemodiálise, o meu pai tomou um medicamento que ele não podia mais comer e nem beber nada. E aí eu falei, caramba, eu perdi uma oportunidade porque eu me agarrei à palavra que a minha avó me falou de que eu não sou pastor para fazer a Santa Ceia com meu pai. E o meu pai morreu, faleceu, partiu para a eternidade dele e eu não fiz a ceia com meu pai. Segundo ponto, uma outra oportunidade que eu perdi. O meu pai estava reclamando de uma dor. Não. Ele estava reclamando de alguma coisa. Eu falei, pai, não é possível. A médica veio aqui agora e você falou que estava bem. A médica saiu e você está falando que está sentindo isso? Por que o senhor não falou para a médica? Aí ele, não sei o que. Eu falei, não, então eu vou orar pelo senhor. Aí ele falou assim, você tem autoridade para isso? Meu pai falou isso para mim. Você tem autoridade para isso? Aí eu falei, então tá bom, pai. Então tá bom. Mais uma vez, deixei uma coisa entrar no meu coração. Mais uma vez eu fui intimidado e deixei algo entrar no meu coração. E não orei pelo meu pai. E eu levei o óleo ungido para orar pelo meu pai. Não orei pelo meu pai. É outra coisa que eu guardo no meu coração. Eu não orei pelo meu pai. Eu não fiz a Santa Ceia com meu pai. Aí
Aconteceu o processo, então, onde o meu pai veio a óbito e seguimos para casa ali para contar para minha avó. E aqui eu trago um exemplo, que duas pessoas eu vi fazer isso, mas uma com esse ímpeto, que foi minha avó. Quando eu contamos para minha avó, na noite ali, e a gente falou, vó, olha, o meu pai, ele partiu. Então minha avó olhou assim com um olhar um pouco perdido, levantou os braços para os céus e disse, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu orei para o Senhor que eu não queria que meu filho sofresse. E o Senhor recolheu meu filho. E eu fiquei olhando aquilo assim, dessa forma assim, ó. E ela agradecendo a Deus. Todo mundo reunido no quarto, que achou que a minha avó ia ter um treco. Todo mundo assim no quarto, assim, minhas primas e tal. E a minha avó, eu te agradeço, Senhor, e tal, tal. Depois ela chorou, mas aquela coisa bem assim, apegada em Deus. E eu falei assim, cara, isso é um exemplo para mim. Isso, eu nunca vi isso na minha vida. E depois a Adriana, que também tratou com gratidão a Deus, né? Se apegando na fé. Porque é isso que temos que fazer, né? Se apegar na fé. Enfim, eu perdi essas duas oportunidades. E aconteceu uma coisa depois também que me chamou a atenção. Depois da morte do meu pai sempre foi muito apegado à família dele. Quando eu digo a família dele, a mãe dele, a irmã dele, a família original dele ali, né? Não digo não a mim, meu irmão, não, mas a família dele. E a minha tia, que era grudada com meu pai, falava assim, não, o seu pai tinha um sonho de fazer isso, nós vamos fazer isso. O seu pai, não sei o quê, nós vamos fazer... Vivendo em função dos sonhos, querendo viver em função dos sonhos do meu pai, sabe? E aquilo me chamou a atenção também. Porque eu até comentei com a Larissa, eu falei, Larissa, se a gente olhasse com o mesmo ímpeto para a morte de Cristo ou para a vida de Cristo, que às vezes a gente olha para a morte de pessoas, a gente teria realmente uma vida diferente. Porque a gente... Imagina se a gente vivesse assim, não, Jesus Cristo morreu na cruz. Ele morreu, foi ensanguentado e tal, eu preciso fazer isso que ele falou. Não, eu preciso fazer isso que ele falou. Vamos botar esse projeto em prática aqui. Imagina se a gente vivesse assim. Mas quando a gente tem um ente querido que morre, que falece, e aquela pessoa, né, ela deixou só... um exemplo. Seu irmão era muito apegado com você e ele tinha um projeto de montar um projeto social de dar comida às pessoas. Aí nunca botou isso para frente. Aí seu irmão morre. Aí você, não, meu irmão morreu, lutou por esse projeto, agora eu vou botar esse projeto, eu vou fazer isso andar, porque é em memória do meu irmão. Imagina se nós usássemos isso para Cristo. Em memória de Cristo, eu vou amar o meu irmão. Em memória de Cristo, eu vou perdoar o meu irmão. Em memória de Cristo, eu vou aqui padecer pela minha família. Imagina como seria isso, né? Por isso que às vezes eu acho que a gente vive um pouco de hipocrisia. Porque a gente não conseguimos identificar ainda os nossos reais problemas. Eu não sei se foi a Larissa que estava orando, se foi o Kleber que estava falando isso, mas ou até se foi teve uma música também que cantou sobre isso. Às vezes a gente acha que o nosso problema é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O dinheiro é só um meio para você fazer alguma coisa. O problema está além do dinheiro. Às vezes é uma mentalidade de escassez que a gente vive, porque nós somos criadores de realidade. Você entende isso? Que nós somos criadores de realidade? Você entende que José estava inserido em diversas circunstâncias, ele saiu da casa do seu pai, ele ficou distante dessa presença paterna, mas havia algo diferente em José. Ele aprendeu tudo o que ele precisava até os 17 anos. Porque os irmãos eles iam trabalhar no campo. José ficava em casa com quem? Com o pai.
aprendendo a contar a ovelha, aprendendo a escrever, aprendendo a ler. José estava ali, sendo treinado pelo pai. 17 anos. 17 anos, José vai para longe do pai. Esses 17 anos que ele passou na presença do pai foi o suficiente para formar o caráter de José. Para que José, longe do pai, pudesse ainda representar tudo aquilo que o pai havia ensinado a ele. Então, José é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar. O que ele faz? Ele se submete àquela realidade ou ele cria a realidade dele? Ele cria a realidade dele. Então ele se esforça para ser o melhor ali. E ele se destaca ali. Ele se destaca a tal ponto que surge uma adversidade. Então toda vez que você se destacar, vai surgir adversidade. Isso é um fato. Até porque é incômodo para o ser humano ver alguém crescer. Você não fica incomodado, às vezes, quando você olha o crescimento de alguém e você fala assim, nossa, está crescendo tanto? Precisa crescer tanto assim? Nossa, olha como essa pessoa é arrogante. Será que ele é arrogante mesmo? Você está incomodado com o crescimento dele? Isso são coisas que a gente precisa pensar. Porque esses são verdadeiros problemas que culminam, inclusive, na questão financeira, na questão emocional. Esses são verdadeiros problemas. Então, José vai para a casa de Potifar, se destaca. Surge a adversidade. Ele sai dali, vai para a prisão. Na prisão, o que José faz? Se destaca de novo. E ele sai da prisão. Vira governador. Como governador, o que ele faz? Ele se destaca mais uma vez. Um dia eu estava conversando com a Larissa no carro e a gente estava falando sobre os homens de Deus, né? Que todo mundo teve um erro, né? Todo mundo, Davi errou. Aí a gente, e José? José, cara, é um exemplo de excelência tão grande. Se esse camarada errou e não está escrito aqui, né? Um erro assim, cara, José é um exemplo de excelência tão grande que você vê, o cara sai do Egito, sai da terra dele, vai para o Egito, se destaca no Egito, vira governador. É um ponto de inflexão muito grande, porque por conta dele, o povo de Israel não padece. Esse camarada alimentou o povo de Israel, que começou a crescer no Egito. E o crescimento desse povo no Egito fez uma outra coisa que eu quero trazer aqui como princípio para a gente. Principalmente para os pais que têm crianças pequenas. E vocês passaram por isso, eu passei por isso. E se a gente não cuidar, os nossos filhos vão passar por isso. O que aconteceu quando o povo começou a crescer no Egito? Faraó desse um decreto para que os meninos fossem mortos. E os meninos, aí, né, inicia ali a história de Moisés. E esses meninos que estavam sendo mortos, por que não as meninas? Vocês sabem? Vocês sabem por quê? E aqui, mais uma vez, Dia dos Pais, né? Aqui está falando de paternidade. Você sabe por que eram os meninos que eram mortos? Para que as meninas crescessem, não tivessem com quem casar. Pode deixar ele, deixa ele à vontade. Deixa ele à vontade. Inclusive, quando Jesus estava pregando, que as crianças estavam assim, né? Aí os pais desatentos assim, não, vamos cuidar das crianças aqui, Jesus. Não, deixa eles à vontade, deles é o reino de Deus. Se preocupa em ser ministrado pelo Espírito Santo. Deixa a criança andar, deles é o reino de Deus. Amém? Porque se você for transformado, isso vai impactar na vida dele. Amém? Isso não tem dúvida. Não se preocupe com as crianças, elas estão sendo cuidadas por Deus. Se você for transformado, meu irmão, o destino desse garoto muda hoje. Isso é um fato. E também, se cair, não vai morrer. Pode ficar tranquilo.
Fica tranquilo. E aí o que acontece? Alguém sabe lembrar onde eu estava aí? Isso. Para as mulheres, obrigado, Jéssica. Para que as mulheres pudessem crescer, se tornassem férteis e não tivessem pais hebreus na fé deles, né? Para poder direcionar os filhos. Então as mulheres eram forçadas, vamos dizer assim, a se casar com quem? Com um egípciozinho. Quem era o pai da criança hebreia? O egípciozinho. Com a cultura de quem? Ramsés, os deuses, né, do Egito lá. E essa cultura começou a impregnar dentro do povo hebreu. Era essa a cultura que começou a impregnar. Então, uma estratégia do faraó, que era, vamos dizer assim, manifestação ali do desejo de Satanás, né? É a mistura de culturas. Quando o seu filho decidir se casar, se você não estiver atento, se eu não estiver atento, se você, Kleber, não estiver atento com o casamento da tua filha, com a união do teu filho, ele vai misturar a cultura. Aí lá na frente a gente vai reclamar. Ah, eu casei com ele porque ele era muito bonito, era muito legal, mas adorava outros deuses. Aí agora a gente está entrando em litígio porque eu quero orar, ele não deixa eu orar. Eu não sabia que ele bebia assim. Eu não sabia. Você não sabe? Não é assim que acontece? É a mistura de culturas, de Faraó. É o assassinato de homens hebreus, de meninos hebreus. Aí eu te pergunto, você que é pai de menino, você vai deixar a cultura mundana matar o teu filho? E Gênesis deixa bem claro que para matar não precisa ser no corpo físico, né? Porque Deus disse a Adão, se você comer do fruto, certamente morrerá. E Adão não morreu. Onde é que ele morreu? No espírito. Agora, se você, como pai de menino, permitir que o teu filho seja morto espiritualmente, seja morto na fé, se casando, ou se juntando, ou se amigando com meninas, com mulheres que estão alinhadas com a cultura desse mundo, por favor, não seja hipócrita o suficiente para depois vir ao altar, orar e se derramar diante de Deus, pedindo que restaure o casamento do seu filho. Porque é a função sua direcionar ele durante os 17 anos que ele tem do teu lado, pai. É a função minha. Se o meu filho der errado, a culpa não é dele, a culpa é minha. Eu tenho que admoestar o meu filho, eu tenho que corrigir o meu filho. Se eu vejo que ele está errando, falhando, eu tenho que corrigir. É a atribuição do pai corrigir. E às vezes nós não temos essa referência, porque as gerações os bebês hebreus estão sendo mortos pela cultura. E cada vez mais nós vemos casais separados, meninos crescendo sem pai. Mas aí você talvez se pergunte assim, poxa, eu estou nessa situação. Eu tenho filho, meu filho tem pai distante, o pai do meu filho não chega junto. E agora? Como fazer? Não tem jeito? Claro que tem. Tudo tem jeito. Claro que tem. Você vai ensinar o seu filho a ser homem. Como? Colocando homens perto dele. Homens de referência perto dele. Levando eles... Eu vou fazer um parênteses, eu vou contar uma história aqui do Benjamin. Eu gosto de contar histórias do Benjamin. O Benjamin estava numa situação em que ele estava quase que impossível corrigir ele. Ele estava muito respondão. Muito. Eu tentei de tudo. Eu orei com ele, óleo ungido. Eu botei sentado no canto. Eu corrigi com vara. Eu tentei de tudo e não conseguia
Não conseguia. Eu falei para ele, meu filho, ele tem 6 anos. Eu falei, meu filho, papai tentou de tudo. Papai já te ensinou o que é certo. Papai já te ensinou que não se fala assim com a sua mãe. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais tentar nada. Porque eu já cheguei à conclusão de que quem convence é o Espírito Santo. Você já tem ele dentro de você. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te aproximar do Espírito Santo. Como que você vai fazer isso? Eu vou cortar a televisão. Eu vou te botar sentado do meu lado no culto, porque a palavra vai falar com você. Você não vai fazer mais nada. Você vai ficar agora, eu vou te aproximar do Espírito Santo. Ele já está dentro de você. Você vai ficar lá ouvindo o tio Kleber falando. Você vai ficar... vai ser o Espírito Santo. 2 dias depois. 2 dias. Benjamin já estava manso. Manso. Então, se você quer fazer alguma coisa e você não sabe como fazer, aproxime seu filho de homens. Bote, mas você precisa fazer isso, olha. Ei, eu preciso que o meu filho... eu vou para a festa. Não, você não vai para a festa tal, não. Não vai. Não vai. Você vai lá para a reunião dos homens da igreja tal. Tá tendo hoje lá, olhei na internet, está tendo. Mas não sei o que. Não, você não vai não. Você não vai não. Você vai sentar aqui, você vai assistir essa pregação aqui do Marcos Feliciano aqui, dando cajadada em todo mundo aqui. É isso aí, você vai sentar aqui e vai assistir essa pregação todinha, depois você vai me dizer o resumo da pregação. Se você não criar essas estratégias para conseguir formar homem, o seu filho vai te dar problemas. Assim como está escrito em Provérbios. Se você não direciona os seus filhos, ele certamente te envergonhará. É isso que está escrito em Provérbios. José não envergonhou o pai. Abre para mim a sua Bíblia. Gênesis capítulo 49. Gênesis 49 vai contar, era uma tradição deles, que antes de morrer, o pai abençoasse os filhos. E é uma coisa que eu quero fazer. Se eu sentir que a morte está chegando, se Deus me der a alegria de sentir o momento da minha morte, eu envelhecer lá na minha caminha, lá, bom, está chegando o momento, chame meus filhos para perto de mim que eu quero abençoá-los. Eu vou fazer isso. Foi uma coisa que meu pai teve a oportunidade de fazer e ele simplesmente falou, é prazer em ter te conhecido. Mas eu entendo ele. Por quê? Porque a culpa é dele? Não. O meu pai teve uma criação extremamente rígida. O meu pai faleceu com traumas perceptíveis. Só não via quem não quer. Minha tia, por exemplo, não consegue ver. Mas a Larissa viu. Meu pai morreu um menino por dentro. Um homem grande, forte, um menino por dentro. O mesmo menino que era corrigido incessantemente, traumaticamente pelo meu avô quando era pequeno. Homem não mexe em panela! O que meu pai virou? Cozinheiro. Homem não traz desaforo para casa! O que meu pai virou? Violento, brigão. Desse jeito, irmão. E às vezes a gente balança a cabeça assim, ó. Só que a gente faz isso inconscientemente às vezes. A gente está o tempo todo imprimindo coisa nos nossos filhos. O tempo inteiro a gente está imprimindo, ó. E se a gente não tiver o cuidado, de identificar esses pontos, a gente cria crianças, meninos traumatizados. Outro dia a Larissa bateu com um pouquinho mais de força no Asher e eu cheguei no quarto, a Larissa estava chorando e ela chorando, se sentindo mal porque ela tinha batido no Asher mais forte. O Asher já estava vendo desenho, já estava tudo bem e tal, mas ela estava mal. E ela falou, o que foi, amor? Não, eu bati no Asher e eu fui desproporcional e tal. Eu falei assim, tá, você pediu desculpa para ele? Não, cara, não tem problema você ter batido. Você está com medo de ter gerado um trauma? Você vai lá nele, fala, filho, me desculpa, bati em você com um pouco mais de força e tal, você me desculpa. Ela foi lá e fez isso. Eu falei, não, mãe, eu te perdoo.
E aí ela se sentiu melhor, deu um abraço, se abraçaram ali e tal. Então você vê, tudo é comunicação. Nós estamos lidando com pessoas, por mais que sejam crianças, estamos lidando com pessoas, com emoções. E a gente precisa ter um entendimento de que essa pessoazinha, ela tem a capacidade já de entender o que é o perdão, de entender que ofensas vão vir. Não adianta você ficar privando o seu filho de ser ofendido, porque se você privar ele de ser ofendido, a primeira vez que ele for ofendido pelo mundo, ele vai chegar em casa, eu fui ofendido, falaram isso, falaram... Você precisa entender quem você é. Tem a música que a Jéssica cantou aqui, eu até anotei, falava assim, ó, e a vergonha desfaz. A presença, né? Santo Espírito. E a vergonha desfaz. É bonito a gente ler isso. Mas você sabe como é que é o processo de desfazimento, né? Do desfazer da vergonha? Eu estava pensando, cara, como que você desfaz a vergonha? É você pegando a pessoa e falando assim, você está envergonhado? Não, rapaz, você sabe quem você é? Você sabe quem é você? Está envergonhado por quê? Não, vai lá na frente e faz de novo. Você é você, cara, filho de Deus. Pô. Então a vergonha, ela se desfaz com a afirmação da identidade. Então nós precisamos saber quem nós somos. E nós precisamos carimbar os nossos filhos quem eles são. Vamos ler aqui, Jacó abençoa seus filhos e morre. Eu vou ler só alguns, tá? Versículo 3, Rúben. Tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excedente em poder, inconstante como água. Não serás mais o mais excelente, porquanto subistes ao leito do teu pai. Então o cominastes, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, não com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, na sua teima arrebataram bois. Judá, no versículo 8, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos dos teus pais a ti te inclinarão. Zebulon, no versículo 13, habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, o seu termo será Sidom. De Asser, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ela dá palavras formosas. Agora, olha a bênção de José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram a amargura e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, pelo Deus do seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as mãos dos céus, de cima, com as mãos do abismo, que está debaixo, com as bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade de outreiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Quando você medita nessa bênção de José aqui, o que é um pai decretando isso sobre a vida de um filho? Isso é muito poderoso, irmão. Eu não sei se você, como pai, já teve a experiência de parar ali do lado do seu filho e começar a declarar bênçãos sobre a vida dele. Bênçãos futuras. De você olhar para ele e falar assim, filho, você vai ser um grande homem. A tua posteridade vai se lembrar das coisas que você fará. Você será abençoado dentre muitas pessoas.
e você abençoará muitas pessoas. Você já teve a sensação de você falar isso para o teu filho, assim? E você começar a imaginar como Deus é maravilhoso? E aí eu volto naquela palavra, ele abençoa a milhares e milhares daqueles que o amam. E você começa a fazer isso todo dia, de tal ponto que você vai reforçando a identidade do seu filho. E quando você pergunta, filho, quem é você? Ele responde, filho de Deus. Eu sou amado, sou abençoado. E ele passa a não se importar mais com o que as pessoas dizem para ele. Ele passa a não se importar mais com circunstâncias, porque a partir de agora ele sabe quem ele é. E com 17 anos ele pode ser raptado pelo Satanás. Ele pode ser levado para longe da presença do Pai, mas que ele vai saber exatamente se portar. Ele vai saber falar assim, ó, não, isso aí não. Ah, não, mas armaram contra ele. A verdade não precisa de advogado. Muitas das vezes a gente fica tentando, alguns pais que se converteram depois e já têm filhos grandes, ficam tentando falar de Jesus para o filho. Não, Jesus. Eu não sei se esse é o melhor caminho, porque o adolescente normalmente, até por questões hormonais, ele não está preocupado com a espiritualidade dele. Se for um adolescente que não cresceu em berço cristão, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado justamente com o mundo. O que você precisa ensinar para o teu filho é a ele ser homem e a ela ser uma mulher. Se ele for um homem, assumir o papel de cuidador, de protetor, de provedor, de zelar pela família dele. E se ela for uma mulher, estiver preocupada em cuidar da família dela, em levar sustento e nutrição espiritual para a casa dela, se isso acontecer, fatalmente, uma hora, o Espírito Santo vai entrar na vida dele. É inevitável. Agora, não adianta eu ficar só falando de Jesus, e permitindo que o meu filho vá à festinha X, à festinha Y, ande com amiguinhos B, com amiguinhos C. Essa conta não bate. Ou eu me posiciono, ou eu não me posiciono. É assim que funciona. Então, pais, na verdade, a todos primeiro, né? A todos. Não percam oportunidades, porque a gente não sabe o dia da nossa morte. A gente não sabe se nós vamos ter a oportunidade de envelhecer num leito de uma cama para poder estender as mãos sobre os nossos filhos e abençoá-los e logo depois fechar os olhos e se encontrar com a eternidade. Isso é magnífico. Eu não sei se teremos essa oportunidade. Pode ser que, de repente, uma fatalidade aconteça e você seja tomado, tendo perdido diversas oportunidades. E a oportunidade de permitir que Cristo transforme completamente o seu modo de agir e a sua mentalidade, ela passa por nós diversas vezes. Mas eu vou dizer que ela passa por nós todo domingo aqui. Todo domingo nós temos a oportunidade de ouvir a palavra. Aqueles que não meditam dia após dia, todo domingo tem a oportunidade de ouvir uma palavra, de meditar sobre essa palavra e de fazer com que essa palavra mude a sua vida. Ontem eu e a Larissa, nós sentamos numa mesa com outras pessoas e o papo não estava muito legal. Mas no final, começamos a falar de coisas espirituais e ficou muito legal e aí as pessoas foram se abrindo e tal. E aí a Larissa falou assim, caramba, precisamos ter aquele momento de falar coisas não legais para chegar no momento de falar coisas legais. Na verdade, ele estava sendo preparado uma terra, não por mim nem por ela, mas pelo Espírito Santo, porque foi tudo muito natural. Mas estava sendo preparado uma terra para que uma semente fosse lançada. E assim acontece. Às vezes a terra está sendo preparada,
está sendo preparada, mas todo domingo é jogado uma semente aqui. Só que a responsabilidade de fazer essa semente brotar, ela tem uma grande parcela em você. Porque você decide se ela vai brotar ou não. Você decide a qualidade do terreno que é você. Você pode olhar para você e dizer assim, eu sou um terreno seco, aqui não vai brotar nada. Você pode tacar a semente que for, que não vai brotar nada. Tem gente que é assim. Ou você pode chegar aqui com o coração, com a terra regada a lágrimas, coração abertíssimo. Aqui vai brotar qualquer coisa que você lançar. Enfim, você pode olhar para você, fazer uma autoanálise, e a ceia até fala sobre isso, né? Você olhar e examinar-se, você olhar para você e você examinar-se. Olhar para você e falar assim, gente, quem sou eu aqui agora? Como eu estou? Como é que está esse terreno? Será que eu realmente estou lembrando de Cristo nesse momento? Será que realmente eu estou fazendo isso por Cristo? Será que realmente os meus atos, eles trazem à memória Cristo? Será que quando eu falo, é Cristo que eu estou transparecendo? Será que quando eu falo com o meu filho, é como Cristo falaria comigo? Mas primeiro você precisa entender quem é Cristo. Você precisa entender que Cristo corrige também. Que Deus nos admoesta. Que Deus é um pai. Só que às vezes você teve um pai traumático, assim como o meu pai teve, e você tem a dificuldade de enxergar Deus como pai. Porque, afinal de contas, sua referência paterna não foi tão boa. E é difícil a gente enxergar algo sem ter uma referência. Para mim, foi muito difícil chegar a um nível de casamento, por exemplo, que eu tenho hoje, de comunicação com a minha esposa que eu tenho hoje, sem ter sido nunca ensinado sobre isso. Nunca meu pai sentou numa mesa comigo para me ensinar sobre como se trata uma mulher, ou minha mãe como se porta como homem. Nunca meu pai me explicou sobre casamento, ou minha mãe me explicou sobre casamento. Simplesmente casei. E agora você aprende da forma como com os problemas, você vai aprendendo, vai tocando a vida. Esse não é o desejável para nós que dizemos que acreditamos no que está escrito aqui. Você precisa casar sabendo como um homem deve se portar, como uma mulher deve se portar. Isso evita muitos problemas no casamento. Para pensar você aí sentado na tua cadeira, quantos problemas no teu casamento seriam evitados se você tivesse um pai que sentasse na mesa com você e falasse assim, filha, não é esse o caminho. Não é assim que se faz. Esse homem aqui não é para você. Esse homem aí eu dou a minha bênção. E isso não se trata talvez possa parecer, não, bens e tal. Não se trata de bens, não se trata do que a pessoa tem ou da família que ela veio, não se trata disso. Mas se trata de postura, de posicionamento. Você consegue ver quando alguém senta na sua mesa e é uma pessoa que tem a postura de um servo de Deus. É uma pessoa que está interessada em ver a tua filha crescer, em ver o teu filho crescer. Eu duvido que futuramente alguém vai sentar na mesa do Kleber e falar assim, eu quero casar com a sua filha, você me abençoa. Eu duvido se ele não vai fazer uma leitura completa do camarada e falar assim, olha, peraí, você acredita em quê? Qual a sua fé? Hã? Aí, tá vendo? Se bobear não passa nem da mãe. Nós precisamos ter isso, porque senão nós permitimos que os nossos filhos tomem decisões baseadas na paixão. E toda decisão baseada na paixão, normalmente a paixão e a sabedoria andam por caminhos opostos. Mas quem é que tem a sabedoria? Quem é que tem a experiência? Quem é que já viu muita coisa? São os pais. Os teus filhos não precisam passar pelo que você passou. E por isso que eu volto lá no início da mensagem. Eu sou só um meio da minha história. Eu não preciso replicar, e é comum, acredite, é muito comum. E aqui eu falo da minha família, pode ser que muitos vão ficar chateados comigo, né? Porque, por exemplo, eu tenho um tio, por exemplo, que a mesma coisa que ele o filho se tornou.
a mesma coisa, os mesmos vícios, tudo o filho se tornou. O filho não tem filho, mas talvez se tivesse, passaria a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu, nós temos a oportunidade de mudar o nosso futuro. Eu não posso mudar o meu passado. Eu não posso mudar o fato de que meus pais não me ensinaram sobre casamento. Mas isso não significa que eu não vou sentar com meu filho para ensiná-lo sobre casamento. Eu não posso mudar o fato de que o meu pai não foi um pai tão presente. Mas isso não muda a minha oportunidade de ser presente na vida dos meus filhos. Eu não posso mudar o fato do meu pai não ter me proporcionado uma educação. Mas eu posso proporcionar isso para os meus filhos? Eu não posso mudar muita coisa que ficou para trás. Muitas coisas que eu ouvi, coisas da minha mãe que falou para mim e que mexeram comigo. Eu não posso fazer nada disso. O que eu posso fazer é perdoar. Porque eu entendo que a minha mãe não é quem ela é porque ela quer. Ela teve pai e mãe também. E os pais e mães dela, né, meus avós, não são o que são porque querem. Eles tiveram também pai e mãe no passado. E assim a gente vai. E quando chega lá no Éden, Deus pergunta para Adão: Adão, por que você fez isso? O que Adão fez? O que Adão fala? Foi a mulher que tu me deste. Adão assumiu a bronca? Não, foi a mulher que tu me deste. Se a gente continuasse essa brincadeira aí, e é por isso que Deus abomina essa coisa de ficar botando culpa nos outros. Que a gente fosse continuar essa brincadeira, mulher, e por que você fez isso? Foi a serpente que o Senhor criou. Aí você está acusando o próprio trono, da própria criação, o próprio trono de Deus. Então toda vez que você decide botar a culpa em alguém, você está botando a culpa no próprio Deus. Então é mais fácil para a gente falar assim, a minha situação é mais fácil e muda muito mais coisa. Quando você decide fazer isso, tudo muda. Eu estou falando isso por vivência e experiência própria, porque como eu já falei, não teve ninguém para me ensinar, eu aprendi na chibatada mesmo, no processo de perder. Se você levantar o seu braço e falar assim, o estado em que eu estou é culpa minha. O estado em que eu me encontro, a culpa é minha. Então, a partir desse momento, eu irei me posicionar de maneira diferente. A partir desse momento, eu irei agir de forma diferente. Eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo os meus antepassados, eu perdoo todos eles. Assim como eu peço perdão pelos pecados que cada um deles cometeu. Isso é importante demais. Isso é um processo de libertação quando você faz isso. Porque você deixa de estar amarrado a essas coisas. E aí tem gente que diz assim, não, mas isso é coisa do Velho Testamento, como eu falei. Coisa do Velho Testamento. É coisa do Velho Testamento. E você está todo amarrado com questões do teu passado. Com questão do velho. Você está todo amarrado, cheio de questões velhas. Todo traumatizado com questões velhas. E você não consegue se libertar. Porque você precisa assumir essa bronca. Você precisa dizer assim, Senhor, fui eu que comi. Fui eu. Eu comi, realmente comi. Peço perdão, me perdoa. Fui eu. Quando você faz isso, a sua vida vai começar a vir sobre você ideias de como você mudar a sua realidade. Eu preciso mudar a minha realidade em tal campo, no campo emocional. Como que eu vou fazer isso? Vou lá e vou pedir perdão, vou conversar tete a tete com o camarada. Ô, camarada, olha, tô chateado contigo, entendeu? Tô te usando como exemplo aqui, tá, meu amigo? Tô chateado contigo, você falou tal coisa, fez tal coisa e tal, mas, pô, isso não é legal, não quero ficar assim contigo não, cara. Tu é a imagem de semelhança de Deus, eu também sou, nós somos um, e é isso e tal. Não, tranquilo, pum, abraço. Resolveu um problema. Aí você chega na esposa, esposa,
eu tô com um problema assim, assim, assado, você falou tal coisa, isso, não gostei disso, isso me ofendeu e tal, sei o quê. A esposa, ao invés de justificar, diz, caramba, amor, eu te ofendi, me perdoa, amor, não vou fazer mais isso não. Abraço. Pronto, já resolveu mais um problema. Se você faz isso diariamente, cara, o casamento não dá ruim, não tem como dar ruim. Se você faz isso diariamente, não tem como dar ruim. Como você sabe disso? Cara, eu sou casado ali, ó. Tem um probleminha ali, ó. Olha lá, ó, meu probleminha. Sou casado. Se você fizer isso, se você entrar nesse processo, cara, não dá ruim. Teve uma vez que eu tava querendo arrumar uma confusão com a Larissa. Falei, hoje eu vou arrumar uma confusão com a Larissa. Aí ela falou um negócio, aí eu rebati, aí ela falou, aí eu rebati, aí eu falei, aí ela foi. Olha a sabedoria da mulher. Olha o que a mulher faz. Ela, mas eu falei isso pra você porque eu te amo. Você é o amor da minha vida. Aí eu... O que eu vou falar agora? Não vou falar mais nada. Pronto, tá bom, beleza, você ganhou. Então, mulheres, assumam, se preocupem com o papel de mulheres. Qual é o papel de mulher? Quebrar o homem, quebrar as pernas do homem e deixar ele assim, sou eu que estou aqui. É, isso, mulheres, esse é o papel de vocês. Com amor, claro. E o homem, qual é o seu papel? Cuidar da sua mulher. Cuidar da sua casa, cuidar do seu filho. Tem coisa, eu fico olhando às vezes assim, cara, a Larissa tentando corrigir as crianças e tal, e não consegue, aí eu chego e falo assim, ó, acabou a palhaçada. O que está acontecendo e tal? Aí, puf, todo mundo congela. Eu falo assim, cara, imagina mãe que é só mãe e ainda tem que trabalhar, cara, que loucura, cara. É impossível realmente, é difícil. Mas é difícil por quê? Por causa do nosso coração duro, porque nunca foi desejo de Deus que uma mãe criasse filhos sozinha. Nunca foi de Deus isso. Isso não é plano de Deus para ninguém. O desejo de Deus, ele é familiar, é família. As dificuldades, as ofensas, elas vão vir, é óbvio que vão vir, são duas pessoas pecadoras debaixo do mesmo teto. Isso nunca vai dar certo. Só tem como dar certo sobre a tutoria de um pai, de um Deus, que vai chamar o homem ali, ó, vem aqui, filho, quero conversar com você. Você tá maluco de tratar minha filha assim? Como é que você fala com minha filha desse jeito? É assim que Deus faz. Como é que você está falando com sua esposa assim, rapaz? É assim que eu trato a igreja? Você vai lá e peça desculpa agora lá para ela. Ô esposa, por que você desonrou seu marido? É assim? É isso que você faz na igreja comigo? Você me desonra dessa forma? Não, vai lá e se acerta com ele. Entenda uma coisa, para a gente fechar, para eu não ficar me alongando muito aqui. A gente está falando de pai, começamos a falar de família, mas entenda uma coisa. Um homem sozinho é a imagem de Deus. Uma mulher sozinha é a imagem de Deus. Uma mulher e um homem juntos conseguem expressar Deus. Uma mulher, um homem e filhos juntos é a manifestação completa da plenitude de Deus. Você sabe, quando você casa, vocês são um casal. Quando vocês casam, você sabe o que é abrir mão do seu desejo em prol dela, não sabe? Algumas? Tu tá no lucro, hein, cara? Você sabe o que é abrir mão do seu desejo em prol da vontade dele, não sabe? Pois bem, Deus também faz isso. Mas agora, quando vocês têm um filho, vocês sabem exatamente o que é você amar uma pessoa externa a vocês, a ponto de abrir mão de qualquer coisa em prol dele. Se ele estiver hospitalizado, você diz, me coloca no lugar. E quando a gente olha para Cristo, é isso. Ele olhou para nós, a nossa condição de pecador, para a nossa condição de nada. E ele disse, ó, me coloca no lugar. A quem enviarei? Me coloca no lugar.
eu vou lá. Pá. Essa amarra aí eu sustento. Por causa da gente. E aí, a gente diz, isso é coisa da lei. A graça está aí. Eu coloquei no grupo da igreja. Irmãos, alguém quer um livro de anotação, tal, para anotar as palavras? Vou imprimir aqui em casa e tal. Está lá disponível a mensagem ainda. Está lá disponível. Uma pessoa se disponibilizou querendo o caderno. Isso não é... Não estou obrigando ninguém a querer o caderno. Entendam o que eu vou colocar aqui. Uma pessoa se disponibilizou para que eu imprimisse o caderno. De graça, não estou cobrando nada e tal. É porque eu vou fazer para mim e queria ver se alguém mais queria. Aí, na hora me deu um estalo assim. Eu falei, caramba, uma pessoa. Pois bem, a graça é exatamente assim. Agora você vai entender a graça de uma forma como você nunca entendeu. Ela está lá, no telefone, mensagem. Quem quiser, está aqui. Se você não levantar o seu bracinho e falar assim, eu quero, imprime um para mim. Isso não vai chegar na tua família. Você vai continuar vivendo sobre as amarras da lei. A graça, ela está disponível. Ela está disponível. Mas como o Kleber gosta de falar, né? A graça não é de graça. Você tem que levantar a mão e dizer assim, ó, eu quero. Vou fazer a pergunta. Alguém na manhã de hoje deseja aceitar a Cristo, levantar seu bracinho e falar assim, ó, eu quero viver essa graça na minha família, na minha vida. Eu quero que os meus filhos sejam direcionados na palavra de Deus. Eu quero seguir esse caminho. Alguém? Eu quero. Tayane também quer. Opa, também quer. Também quer. Ok. Quer, Isabela? Você quer? Quer ser conduzida como uma dama do Senhor? Hã? Para se casar com um homem cavalheiro, correto, temente a Deus, que vai te fazer feliz. E sabe como ele vai te fazer feliz? Te aproximando de Deus, porque não é ele que vai te fazer feliz, não. Amém, Isabela? Hein, Yuri? Arrumando uma princesa do Senhor. Não é isso? Não é egípcia, não. Uma princesa do Senhor. Amém, irmãos? Então, vamos orar para terminar o nosso culto da manhã. Eu espero que o Espírito Santo tenha encontrado lugar no seu coração para regar essa semente que foi lançada. Você possa meditar sobre a sua importância e a sua colaboração na construção da sua família, porque isso é o mais importante. A cultura aí fora está se estabelecendo, o faraó daí de fora, né? Está se estabelecendo, se fortificando ao máximo para destruir a sua família. E enquanto você não entender que isso não é uma brincadeira, isso é levado muito a sério pela cultura faraônica, né? Você precisa se posicionar para fazer frente a esses ataques contra a sua família. E se você não se posicionar, provavelmente você vai ter o desprazer de olhar no futuro seus filhos indo para um caminho que você não gostaria que eles fossem. Então não se trata de você. Não se trata, você é só o meio de uma história. O final da sua história é os seus filhos. E da história deles, os filhos deles. E assim por diante. Por amor dos seus filhos. Mude seu posicionamento, mude sua postura e alinhe-se a Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela manhã de hoje. O Senhor é maravilhoso, Senhor Deus, misericordioso. O Senhor nos dá graça, paz. O Senhor fortalece-nos, Senhor Deus, para que nós possamos diariamente abrir os nossos olhos e render graças a Ti. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa referência como Pai. O Senhor é um Deus que expressa todas as qualidades e as virtudes da paternidade. E eu te peço que o Senhor nos ensine a cada dia a olhar para o Senhor como um Pai e a sentir esse abraço de Pai, esse cuidado de Pai, a sentir a correção, Senhor Deus, de um Pai que quer o nosso bem e que nos ama, Pai. Muito obrigado, Jesus.
pelo teu sacrifício, por ter se colocado em nosso lugar, Senhor Deus, para que hoje nós pudéssemos ser como filhos adotivos, tomados como filhos, Senhor Deus, e tivéssemos acesso a um reino. Nos ensine e nos ajude a reinar sobre essa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra os seus braços assim. Abra os seus braços. Feche os seus olhos. Se abrace. E sinta Deus te abraçando. Se abrace mesmo. Se abrace mesmo. Todo mundo precisa de um abraço. É tão bom receber um abraço. E nesse estado de meditação que você está com Deus, comece a perdoar os seus pais. Porque provavelmente você tem memórias de coisas não tão boas que passaram para você. E comece a liberar perdão. E diga a Deus o quão bom Ele é, por você ter a oportunidade de ouvir a palavra dEle, por você ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Agradeça pela vida dos seus filhos e pela oportunidade que você tem de mudar o final da sua história. Pela oportunidade que você tem de fazer com que o seu filho, com que a sua filha seja um guerreiro valente de Deus, com que a sua filha seja uma princesa do Senhor. Essa é uma oportunidade para poucos e você é um deles. Agradeça a Deus. Perdoe os seus antepassados. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Louvado seja o teu nome.